Nesse ano eleitoral, ainda mais agora com as inteligências artificiais, a gente fique atento para não ser manipulado por ideias que estão com interesses egoístas. Por quê? Na sociedade a gente tem dois tipos de pessoas. Pessoas que são gênios, que têm uma estrutura que gera felicidade, que está preocupado com o bem-estar dos outros, e pessoas que são destrutivas, que a gente pode chamar de demônios na forma humanas. E o Sri Sri Anandamurti até fala que eles manipulam através de estratégia emocional metamorfoseada. Faz tempo que eu não falo português. E o centro disso, o próprio nome diz, né? Manipulação emocional, do sentimento das pessoas. Como que eles fazem isso? Eles vão lá, inflamam o sentimento das pessoas com os discursos bonitos, né? E induzem as pessoas a terem um sentimento de patriotismo, de amor à sua própria terra. Só que aí eles também correm um grande risco. Ao fazerem isso, esse sentimento de patriotismo pode evoluir para um sentimento de liberdade política. E esse sentimento de liberdade política, quando fica muito forte, ele com certeza, a naturalidade é evoluir para um sentimento de liberdade econômica. E se a gente chegar nesse sentimento de liberdade econômica, a gente coloca em risco a estrutura manipulativa exploratória desses grandes camaleões. Então esse é o grande medo que essas pessoas têm, por isso que elas sempre estão inventando discursos e elas estão também mudando a cara de quem está no poder, para que dessa forma façam com que a grande massa acredite que a solução é mudar quem está lá no poder, quem está governando. E a gente tem que ter isso muito bem claro, porque a gente está vendo isso acontecer. Muitos discursos de fake news e, enfim, como que a gente faz para não cair nessa armadilha dos argumentos, das mentiras, das enganações? É muito ciente de, não estou defendendo partido nenhum político, é simplesmente para você olhar além dos partidos, para você ter uma liberdade intelectual, autonomia intelectual. Essa é a grande... É o grande desejo que Prabhat Rajan Sarkar espera de nós, é que a gente desperte a nossa liberdade intelectual, o despertar da consciência. E ele dá dois princípios para nos ajudar nisso. O princípio que ele chama, que é a base fundamental, que chama Sama Samaja Tattva, ou seja, a intelectualidade, a visão, a mentalidade está voltada para o bem-estar de todos, independente de credo, casta, partido, de todos, tem que olhar, vai gerar bem-estar para todos? Esse é o princípio. E esse princípio vai ajudar a gente colocar em prática o segundo princípio, que é a protopsicoespiritualidade. Isso significa o quê? Você ter uma mentalidade, uma intelectualidade aguçada para identificar quem são esses camaleões e desmistificar suas ideias manipuladoras para as pessoas que estão sendo enganadas. Então isso é uma grande responsabilidade coletiva que nós temos. Quem tem essa visão intelectual que não é manipulada pelas emoções e sentimentos, mas consegue analisar os discursos e perceber o que essa pessoa está querendo induzir, qual o sentimento que ela está instigando. Então, analisar por detrás dos discursos quais as intenções. Essas pessoas que têm a capacidade, elas têm a responsabilidade de ajudar a identificar esses camaleões, de expor as suas ideias manipuladoras e também a de guiar as pessoas que forem enganadas para o caminho da verdade, das práticas, das ideias que levem ao bem-estar coletivo. Não tem como a gente pensar num bem-estar individual, num progresso individual, desconectando do bem-estar coletivo. Da mesma forma, no campo da espiritualidade, não tem como a gente pensar, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu não vou me envolver com política. Isso é completamente errôneo. Esse foi o grande defeito de todo ao longo dessa história que nós fizemos até agora, por isso que as pessoas que são camaleões estão no poder, manipulando, e não as pessoas que a gente considera bonzinho, porque separamos materialidade da espiritualidade, enquanto que tudo está junto, conectado. Essa é a grande revolução que Shri Prabhat Rajan Sarkar fez, trazendo também a questão do Prout, teoria da máxima utilização progressiva. Se você quer saber, esse é um sistema de alternativo para resolver todos os nossos problemas materiais, para ajudar a gente a viver enquanto sociedade de uma forma equilibrada, de uma forma onde todas consigam se desenvolver e ser felizes aqui. Não só o ser humano, mas a natureza, os animais, todos os seres. Então entra lá no perfil @proutbr e também pesquisa sobre neohumanismo. Então esses são os dois pilares. E o que sustenta isso? A base é a espiritualidade,
Tantra Yoga, que é a liberação e expansão da consciência. Então, perceba como que espiritualidade tem tudo a ver com racionalidade, tem tudo a ver com materialidade, tem tudo a ver com sociedade e economia. Não tem como separar. Por isso que a Ananda Marga é uma revolução no planeta, porque ela traz essas ideias, né, resolvendo todos os problemas cometidos do passado. Mas, então, a minha ideia aqui é falar exatamente que para você, nesse ano, esteja com a sua racionalidade desperta e não se deixe levar por discursos que incitam emoções, né? Perceba. Se você percebeu, ajude a divulgar essas pessoas, exponha aonde está acontecendo a exploração. Então, como missionária, fico muito feliz de poder estar aqui, trazendo esse assunto para você, trazendo essa reflexão, e não se esqueça, não é partido de direita, de esquerda, de centro que vai resolver o problema. O grande problema está por trás. Eles estão apenas mudando quem está ali na frente. Tá? Então não fiquem fervorosos emocionalmente, busquem a razão. Se, ok, temos um grande problema na frente, qual caminho vai trazer o bem-estar para todos? Esse é o foco. Não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, mas qual que é a solução que precisamos para gerar o bem-estar para todos, não só seres humanos, animais e meio ambiente. E aí, com base nisso, a gente vai agir, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, compartilhe esse vídeo se você gostou. Namaskar e pesquise mais sobre Ananda Marga, Neo-Humanismo e Prout. Feliz 2026!